Boa tarde, boa noite, bom dia, meus amigos. Aqui é o professor Marcos Urso, professor de filosofia, e eu estou aqui para dar uma dicasinha para você. Se tem uma palavra na filosofia que a gente usa, que aparece nas outras disciplinas, nas outras ciências humanas, e muita gente não sabe o que é a palavra dialética. Então eu estou aqui para discutir com vocês um pouquinho o significado dessa palavra e fazer rapidamente uma viagem pela história da filosofia para pensar um pouquinho como essa palavra foi mudando o seu sentido. Originalmente, a palavra dialética, lá na Grécia, queria dizer o fluxo das ideias e das opiniões que nos leva até a verdade. Por isso, dia quer dizer fluxo e aleté quer dizer verdade. Então, dialética era, vamos dizer assim, o diálogo que nos encaminha ou que nos aproxima da verdade. Não é? Isso vai aparecer com muita força no pensamento socrático e platônico. Né? Os diálogos socráticos são sempre diálogos muito dialéticos, no sentido de que eles desenvolvem conflitos, não é? Ideias opostas, opiniões contrárias, e isso nos encaminha, não é? de uma descoberta, né? De uma maiêutica, como Sócrates diria, ou seja, com um momento, um lampejo de lucidez que me faz parir novas ideias, que me faz dar à luz novas ideias. Então, inicialmente, a gente poderia pensar a dialética como um método, ou seja, como um caminho que nos leva para a verdade, como uma técnica, como um método que os gregos aplicavam, não é, para tornar os seus diálogos processos instigantes, conflitivos e, sobretudo, construtivos, na medida em que eles permitiam que a gente tirasse de dentro de nós mesmos conhecimentos verdadeiros que nós até então não conhecíamos. Não é? Agora, quando no século XIX aparece um filósofo alemão chamado Hegel, o sentido da palavra dialética muda completamente. Por quê, professor? Porque a partir desse momento, a dialética não é tomada por Hegel só como um método, ou só como uma técnica. A dialética é entendida como uma realidade ontológica. O que quer dizer isso, professor? Que palavra é essa? Realidade ontológica. Ele quer dizer que a dialética é uma realidade do universo. É algo que caracteriza a experiência humana sobre a Terra. O mundo é dialético. É isso que o Hegel está dizendo. Ou, em outras palavras, o mundo é conflito. O mundo é o eterno choque entre forças contrárias. E se você se lembrar aqui das suas aulas lá de pré-socráticos, você vai entender que essa ideia se aproxima um pouco do pensamento de Heráclito de Éfeso, lá no começo da filosofia, da história da filosofia. Então, para Hegel, dialética é o eterno conflito de ideias opostas, o choque, a guerra de forças contrárias, entendendo que essa guerra, esse choque, produz um processo também de evolução. O que há em comum entre o método dialético dos gregos e a dialética ontológica de Hegel? Há em comum que os dois estão propondo que a dialética é constituída por conflito, e um conflito que promove a mudança, promove a evolução, a transformação, não é, dos processos, a organização. Só que no método grego isso se dá como diálogo, como exercício do pensamento, e em Hegel isso faz parte da própria realidade. Agora, num terceiro momento, um rapaz, algumas décadas após Hegel, também alemão, vai se apropriar dessa ideia de Hegel e vai dar a ela uma aplicação mais social. Estamos falando de quem? Estamos falando de Marx. Então, em Marx, a dialética se transforma em conflito material. Como assim conflito material, professor? O Marx diz que essa guerra, essa força, esse eterno conflito de forças contrárias se dá, na verdade, no mundo concreto, na economia, nas relações sociais, naquilo que ele chama de luta de classes. Não é? Então, o Marx se apropria da ideia de dialética de Hegel, mas dando a ela um sentido, como ele diz, material. Né? Na linguagem de hoje, um sentido mais econômico, um sentido mais social. A dialética brota da luta entre grupos e classes sociais diferentes. E talvez dos três termos, das três acepções do termo dialética, aquele que hoje tem mais uso é justamente esse terceiro. Né? Marx consagrou a visão de que a sociedade é constituída de conflito, e esse conflito nasce das relações sociais, das relações econômicas ou da ideia de classe. Certo? Essa ideia no século XX vai aparecer em diferentes movimentos, em manifestações artísticas, não é? Vai aparecer em análises sociológicas,
vai aparecer em análises políticas e ela acaba se transformando, né, em até um cacuete mental. Quer dizer, todo mundo, quando vai falar de alguma realidade social, acaba voltando à ideia de que a sociedade é feita de conflito e que esse conflito gera transformação e faz a dinâmica da história avançar, né? Marx resume essa ideia na frase: a história da humanidade é a história da luta de classes. Frase essa que abre o primeiro capítulo do livro O Manifesto do Partido Comunista. Gostou dessas dicas, amiguinhos? Se você quiser saber mais disso, eu quero te convidar para participar do extensivo do Colégio Nobel, ano 2021. Você é meu convidado para ter mais desse conteúdo e conhecer muito mais da filosofia. Valeu? Falou! Tchau, tchau! Sabia que tem como se preparar para os melhores vestibulares sem ficar desesperada? Legal, né? Deixa que eu te conto. O Extensivo Nobel tá aqui para isso. Comece agora e esteja preparado para todos os vestibulares do Brasil. É 100% online, com aulas ao vivo e uma central de dúvidas 24 horas.